Já aqui. Aí, lá. Estamos ao vivo pelo Facebook do Repórter MT, Facebook do Conexão Poder, e hoje nosso entrevistado, candidato ao Senado, é o Pedro Taques, que foi procurador da República, senador, governador de Mato Grosso, e agora volta aí a essa disputa eleitoral após uma pausa aí de apenas 2 anos, né, ao final do seu mandato. Tudo bem, Taques? Obrigada por atender o nosso convite. Tudo bem, Márcia? Muito obrigado pelo convite. Eu entendo que nesta eleição, estas lives, estas entrevistas, elas são muito importantes, uma vez que, em razão da pandemia, até em respeito aos quase 3.600 mortos no estado de Mato Grosso, a quem eu quero expressar meus sentimentos, aos familiares e amigos, que Deus possa confortar o coração dessas pessoas, e essa possibilidade da live no Repórter MT e nos coligados a vocês, para mim é uma alegria. Quero cumprimentar seu qualificado ouvinte, telespectador, internauta, não sei mais o nome e estou à sua disposição. Certo. Bom, nossa intenção aqui é trazer aí essa avaliação, um pouco do comentário dessa campanha, dessa trajetória política, esse entendimento político atual e as propostas, claro, como candidato. Eu quero só comentar que o Taques é o nosso primeiro entrevistado do nosso novo estúdio, que ainda não está pronto. Ainda bem que é virtual, que aqui ainda está com bastante bagunça, viu, Taques? Bom, vamos começar aqui por essa questão da preferência, digamos, né, a sua campanha agora pelo Senado, porque eu me lembro que uma vez o senhor disse que tinha um sonho de ser prefeito de Cuiabá, né? E essa é uma eleição que o senhor poderia também disputar como prefeito de Cuiabá, né? Por que a escolha do Senado? Muito obrigado, Márcia, por essa pergunta. Veja que, como todos se recordam, eu fui procurador da República em Mato Grosso durante 10 anos. Aqui tive ações importantes na defesa do meio ambiente, na defesa de uma sociedade livre do crime organizado, né? Depois eu fui promovido para São Paulo, fiquei 5 anos em São Paulo, fui eleito senador da República, e nesses 4 anos que eu fiquei no Senado, eu recebi as maiores premiações do Senado em razão da minha atuação. Fui eleito um dos 5 melhores senadores do Brasil nos 4 anos que ele estive. Fui o senador um daqueles que menos faltou às sessões do Senado. Os meus projetos foram tidos como 100% relevantes pela Transparência Brasil. E para mim é motivo de honra, motivo de orgulho ter orgulhado o Mato Grosso no Brasil. Fui governador durante 4 anos, né? Não consegui concretizar todos os meus sonhos. A minha mãe diz o seguinte: Pedro, você não devia, a minha mãe me chama de Zé Pedro, né? Zé Pedro, você não devia ter saído do Senado, lá você era mais feliz. E eu conversando com a minha família, depois que saí do governo do estado, fiquei um período sozinho, pensando, entreguei a faixa ao governador Mauro Mendes, a quem eu desejo todo o sucesso do mundo, né? Porque espero que ele tenha um governo mais competente que o meu, tenha mais sucesso do que o meu, porque aí todos nós vamos muito bem no estado, eu não desejo outra coisa a não ser que tenha sucesso. Saí do governo do estado, Márcia, peguei meu carro, fui para São Paulo, fiquei 30 dias em São Paulo, voltei, montei o escritório, sou um jovem advogado, comecei a fazer audiências, algumas pessoas perguntavam assim no fórum, mas governador, o senhor aqui fazendo audiência, eu tinha que pagar minhas contas, né? Aliás, eu saí do governo do estado, não tenho aposentadoria, me exonerei do Ministério Público Federal e comecei a trabalhar e fazendo reflexões sobre o que ocorreu no governo do estado, erros estratégicos, políticos que foram cometidos e decidi ser candidato ao Senado de novo, não ao município, à prefeitura de Cuiabá. Confesso que seria uma honra ser prefeito de Cuiabá, mas é fato que minha atuação no Legislativo, ela trouxe muitas contribuições ao Estado e eu quero ser um soldado para ajudar Mato Grosso e Brasília. Por isso, apesar de, nas pesquisas, revelarem que eu estava entre o primeiro e o segundo em Cuiabá, para o município de Cuiabá, mas eu entendo que no Senado eu possa contribuir neste momento histórico que o Brasil vive, e aí eu decidi ser candidato ao Senado. O senhor realmente se sentiu mais, digamos, realizado, digamos assim, no Senado, politicamente, conforme o senhor disse? Sim, Márcia, realizado eu não diria nesse sentido, né, mais do que no governo,
Porque imagine, no governo nós ajudamos muitas pessoas. Né? No governo, apesar da maior crise econômica que o Brasil passou, nós ajudamos muitas pessoas. Lembremos que na educação não tinha escola em tempo integral em Mato Grosso, hoje são 40. Levei os colégios militares para o interior, que hoje tem o melhor IDEB. Fizemos as cirurgias de catarata, 70 mil cirurgias de catarata. Nós levamos a agricultura familiar com muita força, fortalecemos a agricultura familiar, mantivemos os ganhos salariais dos professores, dos profissionais da educação, mantendo os ganhos salariais da Lei 510, paguei o famoso RGA, não é isso? Pague RGA, fizemos tudo isso. Mas agora, no Senado, nós teremos debates importantes, Márcio. E, dentre as nossas propostas, eu poderia ressaltar, né, que nós teremos a reforma administrativa. Eu sou favorável à estabilidade do servidor público. Na reforma administrativa, votarei pela estabilidade, porque eu entendo que o servidor público federal, o servidor público municipal, o servidor público estaduais, eles são importantes, são fundamentais. Existe quem diga que não sejam fundamentais, mas eles são fundamentais para que nós tenhamos uma sociedade em que a polícia esteja em todos os lugares, a educação possa ser esse instrumento de transformação. É lógico que na reforma administrativa votarei favorável à estabilidade com um processo de avaliação de desempenho que possa ser verdadeiro. Porque a esmagadora maioria dos servidores públicos quer trabalhar, acorda cedo, são pessoas sérias e honestas, mas existem aqueles, como existem procuradores da República, como existem jornalistas, que não querem cumprir o seu papel, né? Como existe senador, como existe governador, o que é da natureza das coisas. Quero participar desta reforma administrativa. Quero participar dos debates sobre a reforma tributária, que estará em votação lá no Congresso Nacional. Sou contra a criação da CPMF. Votarei contrário à criação de novos impostos. O custo Brasil para o empresário, o comerciante, aquele que presta serviço, o industrial, é muito elevado. Eu sou contra a CPMF. Agora, sou favorável à criação de um imposto para grandes fortunas. Imposto para grandes fortunas está na Constituição há 32 anos. Aquele que tem um patrimônio acima de 300 milhões, 400 milhões, 1 bilhão de reais, este tem que pagar mais para ajudar aqueles que têm menos. Este é o objetivo. Ali, no Congresso Nacional, nós vamos procurar, no Senado da República especificamente, buscar soluções para um dos maiores problemas que existe na sociedade brasileira hoje, que é o desemprego. Nós temos 13 milhões de desempregados. Uma mãe preocupada com seu filho, um pai preocupado com a sua filha, neste momento de dificuldade. Como gerar empregos? Imagine, o BNDES, que tem um S de social, só financia os grandes, só investe os grandes. O presidente Jair Bolsonaro, por exemplo, liberou dinheiro do Tesouro Nacional para as instituições financeiras e isso burocratizou, demorou para chegar ao cidadão, como nós todos ouvimos isso. E um senador pode colaborar com isso. E eu quero ajudar para que o cidadão tenha o primeiro emprego através de incentivos. Aquele salão de beleza, aquele cabeleireiro, aquela pastelaria, o BNDES pode fazer isso. Neste momento de dificuldade, que nós temos o auxílio emergencial. Márcia, sou favorável ao auxílio emergencial por um determinado momento. Votarei pela prorrogação, pela continuidade do auxílio emergencial. Aliás, aqui em Mato Grosso, nós criamos o Pró-Família, que é um filho bonito, né? Que todo mundo quer ser pai, quer ser mãe deste filho bonito, que é o Pró-Família, em que criamos uma rede, uma garantia de proteção no momento de dificuldade. Nós temos que comemorar não a entrada das pessoas no auxílio emergencial, mas a saída destas pessoas para que tenham uma vida digna. Eu defendo a prorrogação por mais um tempo do auxílio emergencial. Estes programas são importantes. Por exemplo, nós discutiremos novamente no Senado, no Congresso Nacional, um projeto que relatei lá no Senado, que é a questão do aborto. Sou contra o aborto.
né? Eu defendi os interesses da família, respeito à liberdade da mulher. Aliás, a mulher deve estar onde ela deseja. Ali deve estar a mulher. Agora, nós precisamos buscar superar as desigualdades históricas entre homens e mulheres. Em muitos locais, a mulher exerce a mesma função que o homem e ganha menos. Isto nós temos que trabalhar para superar. Mas eu quero falar com você, homem, mulher, você que entende que os valores da família devam ser respeitados. Eu não farei isso só agora como senador. Fiz como senador da República, eu relatei o projeto contra o aborto, contra a descriminalização do uso de drogas, eu relatei o projeto no Senado, né, favorável ao feminicídio. Aliás, Mato Grosso teve 19% a mais de homicídios contra mulheres em razão de gênero do que nos anos de 2018 e 2017. Então, imbuído com estas ações, eu quero o voto, preciso do voto do cidadão. O meu nome é Pedro Taques, como todos sabem, eu sou conhecido aí por 90% da população. O meu número é bem facinho, Márcia, é 777 e aperta a tecla confirme no dia das eleições. Pois é, candidato, já que o senhor já entrou aí na questão das propostas, né, e da sua defesa no Senado, qual que é o seu posicionamento com relação à chamada redução da máquina pública? É possível fazer? Seria benéfico? Eu pergunto porque alguns candidatos colocam, né? Que o ideal seria a terceirização, a privatização de serviços, mantendo como público apenas o básico, como educação, saúde, segurança. Qual que é o seu posicionamento? Muito obrigado por essa pergunta, Márcia. Algumas pessoas vêm da iniciativa privada, o que é muito importante, iniciativa privada, e querem aplicar no serviço público os mesmos princípios da iniciativa privada. Esta discussão sobre o Estado mínimo, diminuir o tamanho do Estado, ela existe, e é muito interessante o debate, na Alemanha, nos Estados Unidos, na França, que já são estados desenvolvidos, estados que são chamados de estados centrais, porque ali nós já temos um índice de desenvolvimento humano, um índice de desenvolvimento econômico mais elevado. Agora, no Brasil, precisamos sim vender do Estado, o que o Estado não usa. Isto tem que ser feito. Por exemplo, eu defendo a questão das concessões. Veja, concessão rodoviária, aqui em Mato Grosso, como governador, buscamos isso. Como senador da República, eu trabalhei pelas concessões ferroviárias. Como governador, nós fomos a São Paulo, conversamos com o governador Geraldo Alckmin, conversamos com a Rumo Logística a respeito da chegada da ferrovia de Rondonópolis até Cuiabá. Concessões, eu sou absolutamente favorável às concessões, no que se denomina de um Estado mais enxuto. Aliás, as concessões dos aeroportos, aeroporto de Cuiabá e outros aeroportos, começou com ofício meu. Eu tenho este ofício, eu posso mandar para você, com o secretário Marcelo, que iniciamos essas reuniões, e agora, em razão do próprio processo de realização, foi feito, como nós todos sabemos. Que a senhora que está me ouvindo, o senhor que está me ouvindo, sabe que tudo tem seu tempo. O processo demora, mas começou conosco e eu tenho serviço prestado nesse sentido. Agora, o que eu defendo é um Estado, não mínimo ou máximo, eu defendo um Estado que seja eficiente. Este é o Estado que nós todos desejamos. Agora, o servidor público é fundamental, sim, e nós precisamos trabalhar nesse sentido. Essa conversa de um Estado mínimo, sem qualquer requisito, sem qualquer critério, me parece que é uma cópia de coisa que você encontra na internet, né? Que é cópia, cola e fala isso aí. Nós temos que entender que os estados que passaram pelo chamado estado do bem social ou do bem-estar social, que hoje são estados desenvolvidos, ali os estados tem que ser mínimo mesmo. Mas no Brasil, nós ainda temos agricultura familiar, por exemplo. São 100 mil famílias que vivem da agricultura familiar. Precisa da mão do Estado para ajudar na pesquisa, técnica, extensão. Lembramos aqui do grande senador Jonas Pinheiro. Depois precisa de um sistema de investimento para que eles tenham dinheiro, recursos, e isso nós vamos buscar no BNDES e no FCO, Fundo Constitucional do Centro-Oeste, recursos para as cooperativas da agricultura familiar, as cooperativas de crédito. Quero mandar um abraço para as cooperativas de crédito, já tive conversa com eles, e depois um sistema de comercialização. Agora, imagine o grande negócio.
o grande agronegócio, que orgulha o povo de Mato Grosso. São 43 municípios produtores, como nós sabemos. Nesses municípios o IDH é maior, mas aqui nós precisamos de logística, e aí a concessão, porque eles já andam com as suas próprias pernas, já conquistaram mercados internacionais, e por isso precisamos trabalhar logística e trabalhar a Lei Candir, para que a Lei Candir possa dar a Mato Grosso o que nós merecemos. Se você comparar, Márcia, a Lei Candir, proporcionalmente, os estados de Minas Gerais, os estados da Bahia e Maranhão, eles recebem mais recursos proporcionalmente, em razão da Lei Candir e dos critérios do Fundo de Participação dos Estados, do que Mato Grosso, né? Proporcionalmente. O FPE precisa ser mudado, que é o Fundo de Participação dos Estados, para que Mato Grosso, que ajuda muito o Brasil, seja mais ajudado pelo Brasil. Agora, sou contra a oneração da exportação. Aliás, já falei isso como senador, já falei isso como governador. Saúde. Tá, você tem defendido muito a questão do servidor público, e atualmente tem ocorrido aí um grande debate sobre a implantação da meritocracia, né? Nessa questão da meritocracia no serviço público, qual que é a sua... Olha só, desculpe, eu me perdi aqui na... Sobre a meritocracia, qual que é a sua avaliação, o seu posicionamento a respeito? Se sou favorável à meritocracia, mas com processo de avaliação de desempenho próprio, né? A meritocracia é que nos faz chegar mais à frente. Agora, na democracia, nós precisamos ter o mesmo ponto de saída. Onde cada um vai chegar, depende da ajuda. Agora, imagina, como que eu, né, que tenho 1,69,99999, quando estou de salto, né, assim, um sapato de 2 centímetros, como que eu posso competir com alguém que tem 2,08 m, né? Não tem como. Então, a democracia precisa equiparar isto. Por isso, nós criamos no estado de Mato Grosso a escola em tempo integral, que eu defendo e defendi junto com o senador Cristóvão Buarque, porque o filho do trabalhador, né? O filho do trabalhador, né? Eu recebi aqui uma mensagem, né? Me disseram que o outro candidato ao Senado está dizendo: se minha candidatura não der certo, eu vou apoiá-lo. Eu quero dizer que é uma falta de respeito com o meu eleitor, né? Para que você seja senador, você precisa ter respeito pelos seus oponentes, e você está faltando com respeito, né? Aliás, eu estou 12 pontos na sua frente nas pesquisas, com toda humildade. Você precisa ter um pouco de humildade para ser senador da República. Senador da República não é doar R$1 milhão para determinados candidatos a prefeito. Eu não sou candidato que quer comprar o cargo de senador da República. Eu quero ser representante do estado de Mato Grosso. Então, o senhor tem um pouco de humildade e tenha respeito para o povo de Mato Grosso. Aliás, eu não saí de Cuiabá, não saí de Mato Grosso, não vim para cá para comprar cargo de senador distribuindo dinheiro. Por favor, Márcia. O senhor está falando do Euclides, é isso? Sim, é dele mesmo. Né? Precisa respeitar as pessoas, e não é com o dinheiro que você, porque é rico, né, você vai comprar as pessoas. Então, você respeite a minha história. Então, como é que está esse embate eleitoral aí dessa questão do Senado? O senhor acha que o senhor entrou, quando o senhor entrou, a campanha, digamos, começou a ferver mais, não esperavam que o senhor entrasse? Como que o senhor avalia? Estão com medinho, né? Estão com medinho. Porque as pesquisas revelam, e você sabe disso, que eu estou muito bem colocado, né? Estou em primeiro, em segundo, em 46 municípios, como as pesquisas aí revelam, e tem gente com medo, né? E eu não estou preocupado com os outros, porque quem que desejar ser senador de Mato Grosso precisa ter coragem. Não é só ter dinheiro, precisa ter coragem, porque o cargo de senador não é um cargo que você compre, é um cargo que você busca e você consiga. Eu não estou preocupado com adversários. Quem desejar ser senador por Mato Grosso não se preocupa com adversários. Entendi. E atualmente, aí, recentemente, até saiu aí o burburinho de que o senhor iria desistir da sua candidatura, né? Isso é fuxico, né? Isso aí tem gente que está tremendo de medo, que está gastando muito, né? Conversa de WhatsApp, vamos já.
chegou nessa parte da conversa do WhatsApp. Bom, queria que o senhor falasse como é que está esse entendimento, essa receptividade do eleitor à sua candidatura, né? Justamente porque, assim, seu último cargo foi de governador, o executivo é muito diferente do legislativo, mas o senhor já teve esse cargo de legislativo antes. O senhor acha que a sua imagem como senador perante o eleitorado, ela ficou cristalizada, digamos assim, o senhor manteve esse eleitorado cristalizado? Eu penso que sim, Márcia, mas nós estamos avançando nesse sentido porque o cidadão ele está comparando, e esta comparação, o cidadão é consciente, né? Ele sabe o momento histórico que o Brasil vive, o momento histórico que Mato Grosso vive, né? O cidadão é consciente, e eu confio nisso. Não tem mais bobo, besta, bobó, cheira-cheira, não existe mais isso. O cidadão tem a internet. Aliás, como senador, eu quero trabalhar bastante para que nós tenhamos a internet com qualidade, com velocidade. Você sabe por quê, Márcia? E você sabe disso, que você trabalha pela internet. A internet é um direito fundamental do cidadão. É um direito fundamental porque a internet significa cultura, significa música, arte, significa lazer, que também é um direito do cidadão. A internet significa uma educação à distância, um ensino à distância. Internet significa telemedicina. A internet faz o mercadinho, o salão de beleza, o barbeiro, o pedreiro, o encanador terem aquela maquininha e paga pela internet, recebe pela internet. Hoje a internet é um direito fundamental do cidadão, mas em Mato Grosso ainda não temos uma internet de velocidade e qualidade. Como senador, eu trabalhei sobre isso. Eu tenho trabalhos a respeito disso. Como governador, buscamos as concessionárias, as empresas de telefonia a respeito disso. E como senador, eu quero dizer a você que vamos trabalhar na Lei Geral de Comunicações, né, para que nós possamos avançar na internet de qualidade, internet de velocidade. Porque internet não é luxo, internet é responsabilidade, internet significa um direito fundamental do cidadão. Aliás, vou votar como senador contra qualquer forma de estabelecer regras que possam proibir a liberação, a divulgação de ideias. Eu sou contra o controle da internet, absolutamente contra o controle da internet. Agora, você só pode fazer no mundo virtual, no mundo digital, o que você faz no mundo real. Ali, a internet não é um espaço vazio que você possa colocar um anel igual o Senhor dos Anéis, né? Que, aliás, vem lá de Platão, um anel de Giges, que você pode fazer o que quiser. A internet não existe, e a internet precisa ser livre. Defendo a internet livre, defendo uma imprensa livre, porque sem internet livre, sem imprensa livre, nós não teremos a democracia. Agora, você só pode fazer na internet o que você faz no mundo real. Sim. Digamos, contra a mordaça, né, o senhor coloca, né? Sim. Candidato, o senhor tem aí como suplente, são 2 servidores públicos, né? E o senhor aí como governador, o senhor enfrentou, se eu não me engano, foi a maior greve dos servidores que nós tivemos aí, e hoje o senhor defende essa bandeira do funcionalismo público. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre essa bandeira que o senhor defende atualmente do servidor público, e como que foi esse relacionamento do senhor com o servidor público? Imagine o seguinte, Márcia, eu não defendo o servidor público agora porque sou candidato ao Senado, né? Eu venho de longe esta defesa, venho de longe em homenagem ao grande Brizola, né? Um grande brasileiro, eu sou brisolista. Quando eu saí do PDT, eu fiquei triste em razão do Brizola. Quero mandar um abraço para os gaúchos do estado do Mato Grosso que vieram nos ajudar, juntos construirmos um estado que seja desenvolvido para todos. Imagine o seguinte, como procurador da República, eu fazia júris na defesa de servidores públicos mortos no exercício da função. Fazia júris nesse sentido. Por exemplo, o júri de Odeobrando Pascoal, que cerrava pessoas, jogava ácido de bateria em pessoas. Eu fiz esse júri como voluntário. Como senador, eu trabalhei projetos de leis favoráveis aos servidores. Veja, aumentar a pena para aquele que mata servidor público no exercício da função, cargos no executivo
próprio para servidores de carreira, eu tenho trabalho a respeito disso como senador. Como governador, tivemos embate com os servidores, isso é fato, mas nós pagamos o RGA, todo o RGA, pagamos o RGA, pagamos, não dei calote no RGA, pagamos a Lei 510, por exemplo, dos profissionais da educação. Um professor recebia 2.300, passou a receber 4.200, porque nós mantivemos os ganhos salariais. E eu quero, né, trabalhar no Senado um projeto do senador Cristóvão Buarque, ex-senador Cristóvão Buarque, que trata da educação, para que os profissionais da educação possam ter dignidade no seu trabalho, ter as horas necessárias para que eles possam preparar, né, e estudar, para que eles possam transmitir o que estão estudando. Isso é muito importante. Como senador, e tenho certeza, acredito, e se foi por vontade de Deus e do nosso povo, serei senador, né? Serei senador. Aliás, eu não saí de Mato Grosso, né? Podia ter ido embora, ministrar aulas em São Paulo, ministrar aulas em Brasília, e recebi um convite para um curso de extensão, eu ministrar aula fora do Brasil. Não fui. Você sabe por que eu não fui? Porque eu amo Mato Grosso. Amo Mato Grosso. Eu quero... nasci em Mato Grosso, aqui cresci, saí daqui uns 4 ou 5 anos e voltei para Mato Grosso porque eu amo esse estado e quero morrer em Mato Grosso, né? Eu não fiz outra coisa a não ser trabalhar por Mato Grosso como servidor, que eu tenho a honra. Por isso, eu vou votar pela estabilidade do servidor público federal, estadual e municipal na reforma administrativa. É lógico que eu não sou unanimidade, eu não quero ser unanimidade, né? Não tenho esta veleidade, esta pretensão. Agora, essa conversa de que os servidores não gostam do Pedro Taques, né? Essa parece que é uma lenda igual o Minhocão Cuiabano, né? Está mais ou menos assim, a rejeição do Pedro Taques, servidor. Eu não estou sentindo isso na campanha, viu, Márcia? Eu não estou sentindo isso na campanha, faltam 29 dias para as eleições, eu tenho certeza que acredito firmemente nisso, que serei eleito senador, eu preciso do seu voto, o meu número é bem facinho, 777. Né? O meu nome é Pedro Taques. Você me conhece, é só comparar. Senado não é brinquedo que você compra porque você tem dinheiro. Senado é um lugar em que os estados são iguais. Por exemplo, São Paulo tem 70 deputados federais, Minas Gerais tem uns 58, 59 deputados federais, Mato Grosso tem 8, o Acre tem 8, mas São Paulo tem 3 senadores, Minas tem 3 senadores, e Mato Grosso tem 3 senadores. Senado não é brinquedo, não é coisinha que você quer comprar para fazer bem para você mesmo, para a sua família, para os seus amiguinhos. Isso não é o Senado, porque no Senado você representa, né, o Estado, você trabalha os temas mais importantes para o Brasil. Por isso, eu quero ser senador. O número é 777. Essa disputa aí já está quente, né? Falta 29 dias aí, mas parece que já está na véspera. Sim. Tá, para a gente concluir as nossas questões aí com relação... Já, Márcia? Não vamos concluir. Para a gente caminhar para a nossa conclusão, tem 2 coisas aí que bastante polêmicas. O senhor sempre foi conhecido aí lá no Senado, atuou muito na questão do combate à corrupção, né? E agora, se for eleito, como é que fica essa questão do foro privilegiado aos políticos? O senhor vai entrar nessa briga lá, se for eleito? Imagine, eu defendo o que está escrito na Constituição. Quem tem foro privilegiado hoje não pode ser investigado por outros que não seja o que determina a Constituição. Esse é o primeiro ponto. Agora, eu defendo mudança, sim, no foro por prerrogativa de função. Veja, a Alemanha tem uma pessoa que tem foro por prerrogativa de função. O Brasil tem muita gente. Senador, deputado, prefeito. O que eu defendo, Márcia? Foro por prerrogativa de função em crimes em razão do exercício da função. Só. Você vê aí, uma deputada matou uma pessoa, está lá... Ela não matou em razão de ser deputada. O foro por prerrogativa de função, ele tem que acabar para esses casos absurdos. Eu defendo ao fim do foro por prerrogativa de função, que é o foro privilegiado. E também defendo que as condenações em segundo grau, com duplo grau de jurisdição, possam ser executadas. Eu não tenho uma ação penal contra mim,
não tem uma ação de improbidade contra mim, nenhuma. Agora, eu também tenho direito ao segundo grau de jurisdição. O que é isso? Para aquele que, sem juridiquês, né? Sem juridiquês. Imagina assim, imagina um senhor que tem um filho, o seu filho pede para ir ao cinema. Você fala, não vai ao cinema, que está perigoso. Seu filho vai procurar a sua esposa, a mãe dele, recorrendo. O cidadão tem da natureza das coisas não concordar com uma das decisões, a primeira decisão. Aí ele recorre para outra. Isso aí é da natureza humana, é da natureza das coisas. Defendo o que o senador Álvaro Dias defende sobre... Aliás, eu fiz parte do grupo do senador Álvaro Dias lá, naquela bancada muito importante, e quero voltar a fazer parte deste grupo. Para isso, eu preciso do seu voto, do seu apoio. O meu número é 777. A bancada ali do Muda Senado, né? Que você fala sobre. Exato. E essa questão da reforma política, Tax, defende a reeleição, a continuidade da reeleição, ou o fim dela, e a questão da eleição unificada? Eu defendo que as regras do jogo não sejam mudadas durante o jogo. Imagine um jogo de futebol, que o goleiro só pode pegar a bola com mão, em algumas situações com o pé. Tá? Imagina um jogador que só pode chutar com o pé, não pode pegar a bola com a mão. Aí no meio do jogo, o juiz muda as regras. Isso não pode. Por exemplo, um dia desse um cidadão me perguntou, mas governador, quando eu ainda não era candidato, o Bolsonaro tem direito a ir à reeleição? Eu defendo que sim. Alguns já estão, não pode, eu defendo que sim, porque quando ele foi eleito, tinha reeleição. Então, eu não posso mudar as regras do jogo durante o jogo, quando está sendo jogado. Isto ofende aquele que está no exercício do mandato. Por exemplo, eu perdi a eleição para governador, mas eu defendo que o atual governador possa concorrer à eleição. É um direito adquirido dele, é um direito constitucional dele, como o presidente Bolsonaro tem direito de ir à reeleição. Presidente da Câmara, presidente do Senado, sou contra a reeleição. Vou votar contra a reeleição do presidente do Senado. Já pode escrever isso, porque eu acredito que eu serei senador. Sabe por que isso? Porque eu não posso mudar agora. Quer mudar lá para frente? Daqui a 5 anos, 10 anos, você pode mudar se houver esse consenso. Mas mudar para beneficiar os amigos ou prejudicar os inimigos, eu sou contra. Fica, você acha que essa reeleição do Senado, ela deixa ali um grupo privilegiado, é isso, politicamente, ficar reelegendo ali o comando do Senado? Veja que o Senado da República, o Supremo Tribunal Federal, ele já decidiu no tocante às Assembleias Legislativas e às câmaras municipais, que é possível reeleição. No tocante às Assembleias Legislativas e às câmaras municipais, o Supremo já decidiu que é possível a reeleição. Lá no Senado, eu não vejo como seja possível agora, mas apresentaram uma proposta de emenda e mudar isso para daqui a 5 anos, aí as coisas se consertam, aí é possível. Não agora, durante o jogo sendo jogado. Uhum. Bom, Tax, eu preciso te fazer uma pergunta de uma situação que eu achei bastante interessante, quero aí a sua avaliação a respeito. Por favor. Eu tive dando uma olhada em alguns artigos, né, e me chamou a atenção aí um analista comentando que nessa sua campanha ao Senado, o senhor estaria com um perfil, digamos, que se moveu mais para a linha esquerda, da linha da esquerda, do que para a direita, por questão aí de vir a entrar nessa defesa de direito dos servidores públicos, defender aí a continuidade do auxílio emergencial, desenvolvimento sustentável. Então, nessa publicação, a avaliação era de que o senhor estava buscando, digamos, ocupar um espaço que ficou vago aí com a onda do bolsonarismo, né? O senhor avalia que teve mesmo uma mudança de perfil político, pretende focar mais no social? Essa me parece que foi um artigo do articulista, né, do cientista político Vinícius, né? Foi dele? Foi dele. Eu li o artigo, achei o artigo muito interessante, né? Só que essa discussão, Márcia, me permita, entre esquerda, direita, né? Isso está um pouco superado, né, em outros países. Isso está um pouco superado, né?
imagine, eu defendo, né, que a Constituição seja cumprida. Fiz isso como procurador da República, fiz isso como senador, procurei fazer isso como governador e quero fazer como senador da República de novo. Nós precisamos entender que existe um espaço muito grande entre aqueles poucos que têm muito e aqueles muitos que têm pouco. Este espaço aqui recebe o nome nós precisamos buscar esse espaço, uma justiça aqui nesse espaço, né? Buscando a oportunidade, buscando a solidariedade, a cidadania, aliás, que são os partidos que estão comigo, né? Como eu posso dizer que justiça é dar a cada um o que é seu? O que eu vou dar para quem não tem nada? Não é isso? Justiça não é dar a cada um o que é seu, justiça é buscar diminuir esta desigualdade aqui. É lógico que quem trabalha, nós vivemos num país que adota a iniciativa privada, eu defendo isso, eu não quero mudar para Cuba, eu não quero mudar para Venezuela, eu defendo regras que sejam cumpridas, eu defendo a iniciativa privada, ganhar dinheiro no Brasil licitamente não é crime. O cara tem que ganhar dinheiro, quem ganha dinheiro emprega outros, paga seus impostos, contribui com o desenvolvimento do Brasil. Portanto, eu tenho uma função, tenho uma ideia de defesa no Senado da República do liberalismo econômico. Nós precisamos da iniciativa privada, por isso vou votar contra a criação de novos impostos. Sou contra a CPMF, como eu disse. Você pode ter o seguinte, eu fui governador do estado, quantos impostos eu aumentei? Não aumentei imposto, não. É só você fazer o levantamento. Veja a questão do ICMS, nós chamamos as categorias, os segmentos e conversamos. Isso é um ponto importante. No Senado, vou defender isso. Precisamos da iniciativa privada. A iniciativa privada, como eu fiz referência, faz com que o Estado cresça. Agora, nós não podemos nos esquecer daquele pequeno, né? Daquele que tem necessidade, como a agricultura familiar, daquele que está desempregado neste momento histórico que o Brasil passa. Para estes, nós temos que ter um olhar diferenciado. É isso que eu vou buscar como senador da República. Eu não sou candidato de segmentos, eu não sou candidato de mim mesmo, né? Eu sou candidato daqueles que querem que o Estado brasileiro, que um senador representa o Estado lá, né, possa se desenvolver, possa gerar emprego, renda, o cidadão em Mato Grosso possa produzir, respeitando as regras ambientais. Veja que hoje o próprio setor produtivo, ele busca o respeito às regras ambientais, porque senão não conquista mercados internacionais, senão nós não vamos parar de vender para a Europa, como aconteceu recentemente com manifestações nesse sentido, que Mato Grosso perdeu dinheiro em razão da queimada no Pantanal. Agora veja, como senador, né, eu trabalhei bastante, coloquei algumas situações do Código Florestal, ajudei nesse ponto. Como governador, nós criamos o PCI, que foi uma estratégia muito interessante, que é produzir, conservar e incluir. Produzir, porque Mato Grosso precisa produzir sim, nós vamos exportar, vamos industrializar o que produzimos. Conservar, sem meio ambiente, nós não vamos conseguir produzir na quantidade que nós desejamos, que vai faltar água. O próprio produtor sabe disso, né? As associações sabem disso. Os produtores têm dentro de suas propriedades 10 milhões de hectares de área de preservação permanente e reserva legal. Eles fazem isso. Nós precisamos trabalhar para que eles tenham um ganho financeiro em razão desta preservação ambiental. Aliás, nós apresentamos isso na COP21 em Paris, fomos premiados na COP23 na Alemanha em razão desta estratégia, que é produzir, conservar e incluir. Incluir quem? Incluir, por exemplo, nós temos 16 milhões de hectares no estado de pastagens de baixa produtividade, substituindo a pecuária extensiva pela pecuária semi-intensiva, confinamentos. Os produtores de gado bovino sabem a respeito disso, para que nós possamos fortalecer a agricultura familiar, fortalecer a nossa produção. Agora, o dinheiro tem que ficar aqui, não só com meia dúzia. O dinheiro tem que ficar aqui para que nós possamos desenvolver o nosso Estado, gerar emprego, porque o cidadão que tem emprego, esse cidadão, ele acorda cedo, não interessa o seu emprego, ele come um pão com margarina ali, vai trabalhar, volta, traz outro pão no final da tarde e vai viver, vai tomar uma no final de semana, quando sextou, né? Ele tem direito a isso, é um direito dele, né? O lazer é um direito constitucional, né? Ele precisa disso, é isso que eu defendo, coisas simples.
sextou do candidato agora é percorrendo aí interiorzão, né? Isso, sexta, 29 dias, né? Eu já visitei Mato Grosso, todos os municípios, 5 vezes. Vou repetir, 5 vezes. Né? Eu não cheguei agora, né? Eu tenho trabalho prestado. Nesta campanha, nós vamos percorrer vários municípios. Eu quero pedir desculpas àqueles municípios que nós não conseguiremos chegar, porque não vai dar tempo. Aliás, eu não tenho uma estrutura gigantesca, né? Você anda pelas ruas, você não vai ver bandeira minha, porque eu acho uma falta um pouco de dignidade o cidadão ali do sol, né? Tem que respeitar as regras trabalhistas. O nosso jurídico já está tratando disso. Né? E agora, né, nesse momento de pandemia, eu quero respeitar o cidadão, o que eu sempre fiz. O meu nome é Pedro Taques, você me conhece, é só comparar. Meu número é bem fácil, 777. Candidato, para a gente concluir aqui... Não, Márcia! Mas aí o nosso tempo acabou realmente, né? É uma rodada de entrevistas que a gente tem feito com todos os candidatos ao Senado e a gente precisa dar aí aproximadamente o mesmo tempo para todos, né? Tá bom. Assunto aqui é o que não falta, né? Mas essa live vai ficar salva, a gente vai colocar no YouTube, as pessoas podem compartilhar com seus amigos, seus familiares. Eu quero agradecer sua participação, deixar o espaço aberto para as suas considerações finais, seu recado para o eleitorado e seu recado para os adversários também, que faz parte. Olha, os adversários, espero que eles façam campanha decentemente, cumprindo as regras ambientais, as regras sanitárias e as regras eleitorais, né? Não jogue santinho no esgoto, né? Regras ambientais, as regras sanitárias em razão do Covid, as regras eleitorais sem comprar quem quer que seja, né? Espero que façam isso. E eu não estou preocupado com os adversários, né? O cidadão tem o direito de ser candidato. Eu estou aqui querendo conversar com o cidadão, o que eu sempre fiz na minha vida, né? Sempre fiz conversar, o cidadão gosta, não gosta, é um direito dele. O que seria do azul se não existisse o branco? É isso? Então, o cidadão tem direito, a democracia é isso. Eu quero pedir o seu voto, o seu apoio, para que eu possa voltar ao Senado. No Senado não é brinquedo, que você compra, que você vai ficar com brincadeira. Isso não é o Senado. Né? Nós precisamos de responsabilidade. Eu quero representar Mato Grosso no Senado com decência, orgulhar o povo do nosso Estado. Né, trabalhar na reforma administrativa, na reforma tributária, na reforma da legislação penal. Aliás, eu fui o autor do pedido que criou um novo Código Penal. Quero trabalhar na reforma do Pacto Federativo. O que é isso? As relações entre a União, os estados, os municípios, buscar uma forma do cidadão ter mais emprego no nosso estado. É para isso que eu quero ser senador. Eu preciso do seu voto, eu preciso do seu apoio. Cada voto é importante. No momento do voto, Márcia, é um momento que todos somos iguais. Existem poucos momentos. Quando nós morremos é um dos momentos. Como nós nascemos é outro momento. Existem vários momentos em que somos iguais. Um homem, uma mulher, um voto. Não interessa se você seja o homem mais rico do Estado, ou mais pobre, o católico, o evangélico, o espírita. Não interessa. Nesse momento, o homem, a mulher, todos somos iguais. Um voto. Você vai ter 7 segundos para votar. 7, 7, 7, e confirma. Meu nome é Pedro Taques, o seu voto, o seu apoio, para mim é muito importante. Eu preciso de você para que eu possa voltar ao Senado e orgulhar Mato Grosso. É só você comparar. Obrigado, Márcia. Um abraço para você. A gente continua acompanhando aí a campanha, estamos aqui. Obrigado. Um abraço.